A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos à lição número 2 da nossa atual revista da Escola Bíblica Dominical. Uma revista com 52 lições, dividida em duas partes. A primeira parte com 26 lições, falando sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E a segunda parte com também 26 lições, falando sobre a formação dos discípulos de Jesus Cristo. E nós estamos estudando a segunda lição, que tem como tema a chegada da maior dádiva de Deus ao mundo. Na primeira lição nós vimos sobre como os evangelhos falam de Jesus, e nós vimos que Mateus fala de Jesus destacando-o como o Messias que devia vir. Foi escrito para judeus, para convencer os judeus de que Jesus é o Messias esperado. No Evangelho de Marcos nós vimos que ele apresenta Jesus como sendo servo. Ele fala de Jesus apresentando Jesus como servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sobre o Evangelho de Lucas, nós vimos que ele fala de Jesus, focalizando Jesus como o Filho do Homem. Destaca então a humanidade de Jesus. E João fala de Jesus, realçando sobretudo a divindade de Jesus. Em João, Jesus é o verbo que estava no princípio com Deus e que era o próprio Deus, por intermédio de quem foram feitas todas as coisas. Então é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nesta segunda lição, com o tema a chegada da maior dádiva de Deus ao mundo, nós vamos ver sobre a primeira vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, além de alguns fatos que antecederam esse nascimento e alguns que ocorreram imediatamente depois. Dos 4 evangelhos, Lucas é o que narra o maior número de fatos anteriores ao nascimento de Jesus. Mateus narra pouco, Marcos já começa com a pregação de João Batista e João fala apenas da pré-existência de Jesus, destacando a sua divindade. Para esta lição, a autora Isabel Cunha Franco nos propõe 3 tópicos. O primeiro falando da preciosidade da dádiva de Deus ao mundo, o segundo falando sobre fatos que antecederam a chegada de Jesus e o terceiro falando sobre fatos importantes relacionados à vinda de Jesus ao mundo. Vamos ao primeiro tópico, a preciosidade da dádiva de Deus ao mundo. Esse é o tema desse tópico. Quem é a dádiva de Deus ao mundo? Ora, todos sabemos, a dádiva de Deus ao mundo é o Senhor Jesus, o seu próprio Filho. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Todos os tesouros deste mundo, além de corruptíveis, não são suficientes para o resgate de uma alma sequer. Mas o sangue de Cristo, o próprio Cristo, é suficiente. E não só de uma alma, mas de todas elas. Obviamente nós sabemos que nem todos serão salvos, mas se todos se arrependessem e crescem, seriam, porque o sangue de Cristo pagou o resgate por todos. Então ele é precioso, preciosíssimo. E creio que nem seria necessário dizer mais alguma coisa sobre a preciosidade dessa dádiva de Deus para nós. Mas vamos dizer alguma coisa com base em João capítulo 1, versículos 1 a 18, que você deve ler e acompanhar aí na sua Bíblia. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar extenso demais, mas você pode e deve ler e acompanhar na sua Bíblia. Olha quanta coisa importante e demonstrativas da grandiosidade e da preciosidade dessa dádiva que temos nesse pequeno trecho que, creio eu, você leu aí na sua casa. Esse pequeno trecho diz para nós acerca de Jesus algumas coisas importantes. Muitas coisas, né? Vou destacar algumas. Primeiro, que ele é pré-existente, ele é eterno. É isso que nós lemos nos versos 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. É isso que João Batista diz no verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi
primeiro do que eu. E é isso que o próprio Jesus diz no capítulo 8, verso 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E é isso que a Escritura, de uma forma geral, diz. E isso que João evidencia aqui, ele também evidencia na sua primeira epístola, primeira carta, no capítulo 1, no verso 1, quando se refere a Jesus como aquele que era desde o princípio. E com isso, com essa maneira de falar, João está ensinando, como nós já tivemos a ocasião de estudar na igreja, nossa igreja, a primeira igreja batista em Muqui, que Jesus não foi criado, Jesus não começou em algum ponto do tempo. Ele é eterno, ele é coexistente e coextensivo com Deus, porque ele é o próprio Deus, na pessoa do Filho. Isso é bem diferente do que ensina, por exemplo, a seita Testemunhas de Jeová. Porque, por isso mesmo, né, por seus ensinamentos errados, é considerada uma seita. E está aí no nosso meio, na nossa cidade, em todos os lugares. Tomemos cuidado. Diz aí também esse trecho sobre Jesus que ele é o Criador e a origem da vida. É isso que está escrito claramente nos versos 3 e 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aliás, o verso 3 e 4, né? Eu li só o 4 aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a fonte da existência de todas as coisas. Não existe nada fora do âmbito da sua criação e influência. Jesus é a fonte da vida e não apenas da vida no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Ele é a fonte da vida eterna para aqueles que creem nele. Diz mais aí o texto acerca de Jesus, que ele é o Deus encarnado, Deus na pessoa do Filho. É o que está escrito no verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, em Jesus, Deus se fez carne. Ora, nós sabemos que Deus não é carne, né? Deus é espírito. A mulher samaritana, em João 4, Jesus disse, dentre outras coisas, que Deus é espírito. Mas em Jesus, Deus se fez carne. Deus não deixou de ser Deus, mas tornou-se Deus em carne humana. Ele continuou 100% Deus, mas também tornou-se 100% homem. E por que ele fez isso? Ele fez isso por nós. Ele não fez isso por causa de alguma necessidade sua própria, mas por uma necessidade nossa. Deus, lá no Antigo Testamento, havia feito muitas promessas de demonstrar misericórdia a nós através de um varão para isso destinado. E quem dentre os homens poderia ser esse varão? Ninguém. E por isso, e para isso mesmo, Jesus se fez carne, para confirmar as promessas, essas promessas de Deus em nosso favor. Mas diz mais aí acerca de Jesus. Diz que ele é a luz, verso de número 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Um pouquinho antes, estava falando de João, né? Dizendo que ele foi enviado de Deus, que ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, mas ele não era a luz, ele veio para testificar da luz. Aí volta a falar de Jesus dizendo, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E também aí Jesus é a revelação de Deus. No verso 18 está escrito que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, coisas importantes, né, acerca de Jesus. João 3,16, meus irmãos, texto que nós conhecemos bastante, diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele fez isso? Porque ele nos amou, né? E ele nos amou, diz aí João, de tal maneira, é a expressão já usada por João, para evidenciar o quanto o amor de Deus por nós é grande. E diante disso, como é que você se sente ao saber disso? E quais as suas atitudes práticas por Deus em face desse tão grande amor? Então, está aí, né? A dádiva de Deus ao mundo, a dádiva de Deus para nós, ela é preciosa. Trata-se do seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Então vamos agora ao segundo tópico,
que é sobre fatos que antecedem a chegada de Jesus. E Lucas, o Evangelho de Lucas é uma boa informação acerca disso. Em Lucas 1, versículos 5 a 38, nós encontramos um fato antecedente à chegada de Jesus. O sacerdote Zacarias estava cumprindo o seu serviço no templo quando ele foi surpreendido com a notícia que o deixou muito alegre e estupefato, né? A notícia de que ele teria um filho, de que esse filho chamaria João. Isso era algo que ele muito desejava. E ele recebe essa notícia. E esse é um fato que antecede a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Leia aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, primeiramente a partir do verso 5 até o verso 25. O que nós temos aí? Nos versículos 5 a 7, nós vemos Zacarias e Isabel sendo apresentados como um casal piedoso, mas incapaz de ter filhos, o que era considerado até uma desonra na cultura judaica. E o fato de serem idosos acentua, né, a impossibilidade deles de conceber uma criança. Uma fase já de avançada, né, de idade, é difícil conceber uma criança. Aí nos versos 1 a 10, nós encontramos Zacarias como sacerdote realizando os seus deveres no templo, quando ele é escolhido por sorteio para entrar no Santo dos Santos para queimar incenso. Era um momento de grande significado religioso. E aí nos versos 11 a 17, o anjo Gabriel aparece a Zacarias anunciando então o nascimento de João Batista, filho de Zacarias. E o anjo conecta a chegada de João ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre um precursor do Messias. A descrição do papel de João destaca a missão que ele teria de preparar o povo para a vinda do Senhor. Então, Zacarias seria pai de um filho, né? Porque Deus estava trabalhando para cumprir profecias do Antigo Testamento. E a profecia envolveria João Batista, que seria o precursor do Messias e que seria filho de Zacarias e Isabel. Nos versículos 18 a 20, nós encontramos Zacarias questionando a mensagem do anjo devido à sua incredulidade. O resultado foi que ele ficou mudo até o nascimento de João, como um sinal da veracidade da mensagem divina. E nos versículos 21 a 25, o nascimento de João Batista ocorre conforme anunciado pelo anjo. E a reação da comunidade local destaca a alegria e o reconhecimento da intervenção divina em todo aquele acontecimento. E dentro desse texto nós temos alguns temas e significados principais. Primeiro é o cumprimento das profecias. Essa narrativa enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o precursor do Messias. Esse acontecimento antecedente ao nascimento de Jesus é cumprimento de profecias. Também aí nós vemos, né, a fidelidade de Deus. Mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis, Deus é fiel às suas promessas. Era impossível, né, humanamente falando, Zacarias e Isabel terem um filho, mas Deus tinha uma promessa a cumprir através deles. E Deus cumpriu a sua promessa. É a fidelidade de Deus. Outro destaque aí, como significado, né? A importância da fé e obediência. A incredulidade de Zacarias destaca a importância da fé e da obediência diante das promessas divinas, né? É preciso crer, não podemos ficar incrédulos diante das promessas divinas, temos que crer. E a outra coisa aí é a preparação para a vinda do Messias. O nascimento de João Batista era um passo crucial na preparação para a vinda de Jesus, conforme anunciado pelos profetas. Então, esse é um fato muito importante, né? Que antecede
o nascimento de Jesus. Outro acontecimento importante está nos versos 26 a 38, o anúncio do nascimento de Jesus. Leia aí na sua Bíblia, em sua casa, não vou ler aqui para não ficar grande. Nos versículos 26 a 29, o anjo Gabriel é enviado por Deus a Nazaré, a uma jovem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O anjo saúda Maria dizendo que ela é altamente favorecida e abençoada. Nos versículos 30 a 33, encontramos o anjo anunciando que Maria conceberá e dará à luz um filho, a quem deverá chamar de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e receberá o trono de Davi, reinando para sempre. E nos versos 34 a 38, encontramos Maria perguntando como será possível isso, considerando que ela é virgem. O anjo explica que o Espírito Santo virá sobre ela e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ele também menciona que Isabel, que era considerada estéril, está grávida, como sinal da capacidade de Deus em realizar o que parece impossível. E Maria responde humildemente, aceitando a vontade de Deus para ela. E os principais temas e significados desse trecho são os seguintes, são 4. Primeiro, o anúncio do Messias. O texto destaca que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas, sendo descendente de Davi e destinado a reinar eternamente. Segundo, é a ação do Espírito Santo. A concepção de Jesus é obra do Espírito Santo, sublinhando então a natureza divina da concepção e a atividade trinitária de Deus. Terceiro é a fé e a obediência de Maria. Maria responde à mensagem do anjo com humildade e aceitação, demonstrando uma fé e obediência notáveis diante de uma situação totalmente extraordinária. E 4 é a comparação com Isabel. A menção de Isabel, que concebeu na velhice, ressalta a soberania e o poder de Deus para realizar milagres. Outro acontecimento importante que antecede a chegada de Jesus está aí mesmo em Lucas, no capítulo 1 ainda, versos 39 a 56. É a visita de Maria a Isabel. Leia aí o texto na sua Bíblia. Nos versos 41 a 45 nós temos as belas palavras de Isabel saudando Maria e reconhecendo que Jesus, o bebê que ela esperava, era o Senhor. A partir do verso 46, é Maria quem fala, expressando num belo cântico toda a sua alegria e adoração ao Senhor. Leia o texto aí na sua Bíblia, nada melhor do que ler o texto. Então, Maria foi uma piedosa serva do Senhor, né? A quem nós devemos honrar, a quem nós devemos imitar, porém não venerar. Ela foi bendita, foi privilegiada como veículo da maior dádiva de Deus ao mundo, mas ela não deve ser venerada como mediadora e muito menos como corredentora, como já quiseram alguns. A partir do verso 57 de Lucas 1, nós temos o nascimento de João Batista, temos o cântico de Zacarias, seu pai, e em Lucas 2, de 25 a 38, nós temos a história de Simeão e Ana, que aparece depois do nascimento de Jesus, mas que contém elementos que antecedem o nascimento. Então esses são alguns fatos importantes que antecedem a vinda de Jesus. São fatos importantes que será bom, né? Faz bem nós lermos e nós meditarmos neles, né? Aí nós temos pessoas que nos dão testemunhos extraordinários, como Simeão, por exemplo, né? Um homem de fé que esperava o nascimento do Messias, havia recebido uma promessa de Deus que ele não morreria antes de ver o Messias, ele estava lá aguardando. Nós vemos a história de Ana, né? Uma mulher piedosa, uma viúva, né? Piedosa que servia ao Senhor noite e dia, servia lá no templo, né? Com 84 anos já de idade. Nós vemos o cumprimento de profecias, nós vemos Deus realizando grandes milagres para poder cumprir os seus propósitos, né? Então é um texto
São textos muito significativos, são acontecimentos muito significativos que falam profundamente ao nosso coração. Deus tem os seus propósitos e Ele vai cumpri-los, Se tiver que nascer alguém de pais já idosos e que não tem condição de dar à luz, humanamente falando, vai nascer alguém de pais idosos e que, humanamente falando, não tem condições de dar à luz. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos e Ele os cumpre. Não existe barreira alguma capaz de impedir a Deus de cumprir os seus propósitos. Então, esses fatos que antecedem a chegada de Jesus falam profundamente ao nosso coração. E agora, em terceiro lugar, o terceiro tópico é sobre os fatos importantes relacionados à vinda de Jesus ao mundo. E aí eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E você pode ler aí na sua Bíblia a partir do verso 18 até o verso 25, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Então é um fato importante, né? Aí é relacionado ao nascimento de Jesus. Diz o texto que o nascimento de Jesus foi assim. Esse texto eu vou fazer alguns destaques aqui, né? Leia aí na sua casa e eu vou ler aqui também. Olha, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Quer dizer, ela era noiva de José, estava prometida para ele, mas ainda não haviam se casado de fato. E nesse período ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Virgem ainda, né? Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar e tentou deixá-la secretamente. Quer dizer, José estava pensando, bom, tem um filho aí, não é meu. Ainda não nos casamos de fato, não consumamos o casamento. Então ele intenta deixá-la secretamente. Enquanto ele estava projetando isso, diz o verso 20, aí em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela vai dar à luz um filho, porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu, olha bem, isso é importante, né? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, a virgem conceberá. Quando Deus quer, até a virgem concebe, né? E dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido Deus conosco. O filho que vai nascer de Maria não é um ser humano qualquer, é o Emanuel, é o Deus conosco. E aí José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu. Olha, aqui temos outro fato importante, né? Porque é uma questão muito discutida, a virgindade de Maria. Há alguns que pensam que Maria era virgem quando concebeu, né, a Jesus e que continuou virgem o resto da vida. Mas a Bíblia não diz isso, não tem razão também para isso. Diz que José não a conheceu, quer dizer, não teve relações com ela, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então Jesus nasceu realmente de uma virgem, mas essa virgem, Maria, depois, muito natural, né? Ela se uniu ao seu esposo, se uniu em todos os sentidos, inclusive sexualmente. Não existe nenhuma razão para que isso não possa ter acontecido. Então, esse é um fato importante relacionado à vinda de Jesus ao mundo. Mas nós temos outros fatos importantes. Nós temos em Lucas, capítulo 2, por exemplo, versos 1 a 5, o alistamento de Maria e José em Belém. Este alistamento foi ordenado pelo Império Romano. E as profecias diziam que o Messias nasceria em Belém. Então, olha bem, se o Império Romano não ordenasse um alistamento, muito provavelmente José não teria se dirigido a Belém. Com Maria grávida, né? Fazer todo aquele percurso, mas ele teve que ir. E Jesus nasceu lá em Belém, né? Isso mostra para nós que a história dirige-se para o cumprimento dos propósitos divinos. Leia lá na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versos 1 a 5. Depois, versos 6 a 7, o nascimento de Jesus, né? E como foi que ele nasceu?
forma simples como ele nasceu, foi colocado numa manjedoura. E nos versos 8 a 20, fala sobre os pastores que estavam no campo apacentando as suas ovelhas, quando um anjo aparece anunciando o nascimento de Jesus e depois aparece uma multidão de anjos louvando a Deus nos céus. Então, o nascimento de Jesus sendo anunciado com alegria a pessoas humildes e até discriminadas socialmente. E depois, nos versos 21 a 40, de mesmo Lucas 2, vemos a apresentação de Jesus lá no templo. José e Maria cumprindo os preceitos da lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, E aí ali encontra Simeão, encontra Ana. É um texto que mostra para nós o espírito de obediência, de consagração dos pais de Jesus, ao levarem Jesus ao 8º dia para ser circuncidado, ser consagrado ao Senhor do jeito que mandava a lei, E isso traz-nos a lição que pais devotados ao Senhor levam a sério o seu desejo de cumprir a vontade de Deus na criação dos seus filhos. E então são esses fatos muito importantes relacionados à vinda de Jesus ao mundo, Então Jesus, o Deus encarnado, nasceu dessa forma, humildemente, entrando na nossa história de uma maneira humilde, singela, E ele vai, através da sua vida, dos seus ensinos, abrir os olhos, vamos ver nas próximas lições, abrir os olhos dos homens e mulheres, inclusive os nossos olhos, para percebermos que nós não devemos viver de forma vazia, de forma hipócrita, mas de forma simples e dedicada a Deus. Então, aí está a lição, a chegada da maior dádiva de Deus ao mundo. A maior dádiva de Deus ao mundo é o seu próprio Filho Jesus, que veio a este mundo do jeito que veio, de maneira simples, nasceu com simplicidade para ser o nosso Salvador. Ele é precioso, ele é grandioso, ele é glorioso, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele fez isso por nós, ele veio a esse mundo, ele nasceu entre nós, na pessoa do Filho, por nós. E nós precisamos pensar nisso e viver uma vida de dedicação total a Ele. Amém? Nas próximas lições nós vamos aí prosseguir, numa sequência. Eu aconselho você a vir para a escola bíblica presencial. Pegue sua revista, nós temos ainda várias revistas da Escola Bíblica Dominical. Tem uma para você aqui, tá? Vem, pega a sua revista, passa a frequentar todos os domingos às 8h15 da manhã para a nossa Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Deus abençoe a sua vida. Amém.